Há pouco, no Twitter, ou no X, antigo Twitter, se pronunciou lá também o Joe Biden com esta publicação aí que você vê na tela. Eu vou ler aqui a tradução para você. Meus colegas democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como presidente durante o resto do meu mandato. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei. Hoje, quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas, é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso. Ou seja, Pacheco falava aqui, para o Donald Trump, a melhor opositora seria Kamala Harris. Inclusive, estava na boca dele ontem no seu discurso. E agora, não só na boca de Trump, também na boca de Biden. Parece ser a candidata favorita dos dois lados. Quem chega agora e se junta ao nosso time do Tá na Roda desse domingo é o nosso querido André Marinho, que é apresentador do Morning Show e também faz a cobertura das eleições norte-americanas aqui na programação da Jovem Pan. Marinho, bem-vindo, boa tarde. Como é que você analisa a desistência de Joe Biden e agora esse endosso público, expresso, a sua vice como o nome a disputar com Donald Trump? Bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Muito bom ver você, Koba, e todos os pares na nossa bancada. É impossível dimensionar ainda o que isso representa. Eu acho que, como eu sempre digo, o passado deixa lições, e se a gente voltar no tempo ali para a Convenção Democrata, que por acaso também foi em Chicago em 1968, a gente lembra do presidente Lyndon Johnson, que estava com as costas contra a parede, uma pressão pública assim colossal contra a forma que ele estava conduzindo a guerra no Vietnã, e ele, no cargo, desistiu ali na véspera, já virtualmente candidato do Partido Democrata, e acabou o vice dele na época, o Hubert Humphrey, indo para a candidatura e tomou uma surra de proporções bíblicas do Richard Nixon, isso na candidatura de 68. Se a gente acelerar na linha do tempo, tantas décadas depois, parece que a gente sente uma situação extremamente similar. O problema é que a Kamala Harris tem alguns problemas assim, inerentes a uma candidatura erguida aqui num contexto tão atribulado e tão caótico quanto esse, né? Eu acho que se ela não assumir a candidatura, a presidência, melhor dizendo, se ela não assumir a presidência e o Biden renunciar ao cargo, eu acho que isso já enfraquece a posição dela, porque vai ser algumas admissões do Partido Democrata, né? Primeiro, de que se o Joe Biden está senil, demente, ou se ele está enfraquecido ao ponto de não conseguir ir adiante de uma candidatura, por que então que ele teria força suficiente de comandar o país pelos próximos, 6 meses, se é que tanto? Então, são muitas interrogações no ar. A aprovação pessoal dela chega a ser pior do que a do Biden em várias pesquisas, ronda ali na casa dos 36%, 37%, 38% a nível nacional, e isso deixa realmente um prognóstico bem pessimista para os democratas. Tem uma grande dúvida pairando no ar se os elementos ali do establishment democrata, dos cardeais do partido, se eles vão realmente seguir nesse mesmo plano, ou se vai ter alguma insurgência vindo da ala mais radical do partido para tentar, enfim, ter uma convenção aberta, que seria algo sem precedentes. A gente só vê, por acaso ontem, né? Eu estava vendo West Wing, eu não sei se vocês já viram essa série. Na última temporada tem um episódio que é, por acaso, uma convenção democrata também aberta e mostra só o caos partidário que representa uma convenção aberta. Mas se a Kamala já recebeu essa chancela e ela já está sendo erguida como a sucessora natural, pelo menos um ponto nesse sentido já vai ser contido, de ter uma guerra civil interna no partido. Mas consenso não há ainda, mas a ver como isso tudo vai se desenrolar. Ô Marinho, todas as pessoas com quem nós estamos conversando aqui estão falando justamente que a Kamala não tem esta aprovação toda que teria Joe Biden, apesar de Joe Biden estar muito enfraquecido, questionado o tempo todo, até pelas suas posições da Kamala de mais proximidade com o extremo
progressista, né? Que ela teria essa dificuldade com aqueles eleitores mais ao centro. Você acredita que o Partido Democrata esteja apostando no fato novo, na revirada, justamente diante de todos os questionamentos que vem recebendo Joe Biden, diante do atentado contra Donald Trump, que também deu uma aumentada na sua popularidade e dificultou a vida de Joe Biden? Você acredita que o Partido Democrata esteja apostando na novidade? É uma aposta? Como eu acho que teria uma aposta se realmente virassem a mesa e tentassem partir para uma candidatura realmente original. A Kamala, afinal de contas, está há 4 anos aí sob o escrutínio público e deixando a desejar. Uma das principais tarefas com a qual ela foi incumbida no início do mandato em 2021 foi ser a representante do governo para tentar controlar a crise migratória na fronteira sul. E ela mal esteve presente ali na própria fronteira, abdicou dessa função e talvez o legado mais nocivo e o principal brecha que o governo Biden deixa para o Donald Trump atacar a nível retórico e a nível comparativo também com a performance própria dele durante a sua gestão é o caos inimaginável que foi perpetrado ali com o fluxo migratório, não só apenas de países da América Central, mas do mundo inteiro, vindo pela fronteira sul. Estamos falando na ordem de 10 a 11 milhões de novas pessoas perambulando de norte a sul, de leste a oeste dos Estados Unidos, sem status legal, e não à toa que a população negra e latina dos Estados Unidos, trabalhadores aí que já têm algumas gerações nas suas próprias famílias, estão debandando para o lado do Trump em números históricos. Grupos esses que são necessários para uma coalizão vencedora democrata historicamente. Obama que o diga. Então, pode ser que a Kamala consiga um impulso nesse sentido? Pode ser, mas eu acho que talvez, sinceramente, eles estejam já percebendo a derrota iminente, precificando essa derrota, e talvez colocaram a Kamala Harris, que já tem uma reprovação generalizada, para ser uma espécie do cordeiro, por assim dizer, que é entregado para o sacrifício, para eles, pelo menos, não queimarem o cartucho ou não queimarem algum nome mais promissor para as eleições futuras, né? Eu acho que isso pode ser também uma tese totalmente defensável, plausível, mas são muitas interrogações no ar. Eu não consigo menosprezar aqui ou relativizar a importância do que a gente está vendo. Isso aqui é definitivamente histórico. Vimos em 68, os democratas sentiram na pele o resultado com a surra que tomaram nas urnas. A ver se o passado vai ter um futuro glorioso também nos Estados Unidos. Marinho, vamos com mais uma interrogação aqui com você para nos ajudar a entender melhor este cenário. A pergunta agora do Wilson Pedroso. Marinho, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Se realmente a Kamala for uma possibilidade de vice, os ataques do Trump em cima da imagem dela e da competência dela, isso não deve acelerar a decisão dos democratas em escolher o seu vice? Porque a gente sabe que ela precisa, inclusive, de construir sua imagem para o resto do mundo, não só para os americanos. E precisa se apresentar como alguém com capacidade e força para contribuir ou para continuar o trabalho de uma nação, de uma potência mundial. E esses ataques do Trump não aceleram, de alguma forma, não aceleram a decisão dos democratas? Eu acho que isso é um fator muito preponderante nessa equação toda, Wilson, porque ela foi uma coadjuvante nesses 4 anos, né? Ela foi, assim, por muito tempo escondida, evitada de estar ali engajada nas principais decisões. Ela ficou ali nos bastidores em vários momentos, talvez pela forma com a qual ela se apresentou e não foi muito bem recebida pelo grande público. Se o Trump vai ter tempo hábil para poder ali calibrar a alça de mira retórica rumo à Kamala, isso já vai estar sendo feito nesse exato momento. Eu tenho certeza que ali no quartel-general da campanha Trump isso está sendo conduzido nesse exato momento. Mas eu acho que a linha com a qual a campanha Trump vai seguir é tentar escancarar a esculhambação que seria o Partido Democrata no momento, reforçar o caos interno do partido e reforçar algo que as recentes decisões dos cardeais do Partido Democrata nas últimas eleições
acabaram culminando nesse momento, que é um partido, ao contrário do Partido Republicano, onde as elites partidárias têm muito menos ascendência e controle sobre o partido. Donald Trump está aí para provar isso, a forma com a qual ele basicamente tomou à força o partido e ergueu o partido em torno da sua própria personalidade. Já o Partido Democrata tem todo um histórico desses cardeais como os Obamas, os Clintons, os Pelosi's, de terem o Chuck Schumer, que é o líder no Senado, né, dos democratas, de terem uma ascendência maior sobre o controle dos rumos do partido. Ou seja, a ala mais radical, progressista, sempre ficou refém dos caprichos dos cardeais do partido. E, mais uma vez, a gente vai estar provavelmente vendo isso. Só que é uma faca de dois gumes, é o famoso pacto com o diabo, por assim dizer. Acho que não tem um desfecho muito promissor para os democratas, porque caso eles removessem a Kamala Harris, a ala mais progressista, a ala mais identitária, entraria em polvorosa e haveria uma rebelião dentro do partido, dado que eles são a energia, a vitalidade, a juventude do partido, a mobilização ali a nível de militância, né? É ali onde está a corrente sanguínea pulsando do partido, é na base, que por muito tempo teve que aceitar calada as decisões vindo de cima, muito top-down, muito verticalizada o sistema de decisão interno do partido. E, pelo visto, com esse endosso expresso que o Joe Biden deu, não na primeira nota, que fique claro, isso tem algum simbolismo também. Na primeira nota, ele só faz um elogio ali superficial a Kamala Harris, mas não endossa ela. Tudo bem que menos de 10 minutos depois ele vem com uma outra postagem reforçando que ela vai ser a escolha dele e a tendência é que os democratas sejam mais disciplinados em ali entrar na linha, aceitar essa decisão, e a escolha do vice da Kamala Harris naturalmente vai ter que contrabalancear o que ela representa a nível de fenotipo, por que não? Porque se ela é a primeira mulher negra, eu acho que eles naturalmente vão ter que balancear com algum governador ou senador branco, moderado, de outra região do país. Porque a Califórnia hoje é visto como um modelo, tudo bem que talvez ali o Olimpo do experimento progressista democrata nos Estados Unidos, mas está longe de representar todas as outras regiões. Então a tendência é que venha algum governador do meio oeste, talvez o Andy Beshear, do Kentucky, é considerado um nome promissor, o próprio Josh Shapiro, que é um governador da Pensilvânia, seria o primeiro judeu também a servir, seja como presidente ou vice-presidente, nesse caso vice-presidente, mas é um nome muito promissor para 28. Será que no meio dessa turbulência toda, um candidato com realmente futuro aceitaria uma posição de vice da Kamala Harris nessas condições para poder talvez sacrificar os seus prognósticos políticos futuros? Eu acho que pode ser um pouco temerário e tem muita gente que vai estar pensando duas vezes em entrar nessa chapa, nessas condições, nessas circunstâncias. Marinho, eu vou ler agora um post de Donald Trump. Traduzido, diz o seguinte, para quem nos vê aí por imagem, está vendo exatamente o post dele, que eu traduzo para você a partir de agora. O corrupto Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência e certamente não está apto para servir. E nunca esteve. Ele só alcançou o cargo de presidente através de mentiras, fake news, e não saindo do seu porão. Todos aqueles ao seu redor, incluindo o seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente. E ele não era. E agora, veja o que ele fez ao nosso país. Com milhões de pessoas atravessando a nossa fronteira, totalmente sem controle. Muitos provenientes de prisões e instituições psiquiátricas e um número recorde de terroristas. Sofreremos muito por causa da sua presidência, mas remediaremos muito rapidamente os danos que ele causou. Faça a América grande de novo, escreveu Donald Trump em suas redes sociais. Marinho, quero o seu comentário sobre esta manifestação de Donald Trump. Eu acho que, já que eu abri o comentário aqui, Koba, dizendo que o passado deixa lições, eu não vou resistir em tentar traçar um paralelo com a antiga União Soviética. Não sei se vocês lembram do premier russo, o Leonid Brezhnev. O Brezhnev, acho que ele serviu por muitas décadas e por muito tempo ali o diretório
do Politburo, no Kremlin, na época, no auge da União Soviética, ali no pós-guerra, por muito tempo, tentava pintar o Brezhnev como um sujeito ainda vital, que teria boas aparições públicas, que seria o representante ali do legado do Joseph Stalin. Mas a verdade é que, por detrás de todo tipo de desinformação estatal, e eles até tinham o nome do jornal oficial que eles usavam na época era Pravda. Pravda significa verdade, a verdade em russo. Então, eu acho que o Brezhnev, por muito tempo, foi escondido. E aí, na medida que ele foi indo o mundo afora e mostrando a sua debilidade, a sua tibieza e o quão carcomido ele estava, eu acho que o status essa mitologia em torno dele foi ruindo a olhos nus, e todo mundo foi percebendo que tudo era uma grande construção da mídia soviética naquele momento, ao ponto que ele só, do nada, acaba morrendo, e basicamente quase uma nota oficial repentina foi anunciando a morte dele, e o Yuri Andropov assumiu no lugar dele. Isso no momento que a União Soviética já estava degringolando ali para os seus anos finais. Eu acho que se a gente transportar para os Estados Unidos de 2024, a gente vê que a mídia, indo na linha do que o Donald Trump colocou nas primeiras frases desse pronunciamento, dizendo que o Joe Biden teve uma mídia cúmplice por muito tempo, dizendo que ele era um presidente transformador, que ele estava totalmente sob controle das suas faculdades mentais, que ele iria performar de igual para igual com o Donald Trump, tentando, de alguma forma, relativizar o que as suas aparições públicas já estavam dando flagrantes demonstrações que ele estava talvez no bico do corvo político e talvez ali nos seus anos finais, enquanto alguém que poderia estar alguém produtivo para poder assumir uma cadeira tão espinhosa e da dimensão como a da presidência da República Americana. Então, diante disso, eu acho que o Trump vai reforçar essa questão do conluio entre as elites partidárias e as elites midiáticas que tentaram empurrar Biden goela abaixo, e quando simplesmente chegou a um limite, eles fizeram aí uma espécie de conluio para tentar puxar o tapete dele e forçá-lo a pedir o boné. E é isso que a gente está vendo. Senhoras e senhores, aí toda a nossa audiência, eu não consigo aqui dar ainda a dimensão da importância do que a gente está diante nesse exato momento. Isso é histórico, isso tem pouquíssimos precedentes, mas, de novo, se a história deixa lições, essa história não vai acabar bem para os democratas.